Queridos, na paz do Senhor, estamos de volta em mais um vídeo e agora esse vídeo está voltado hoje para a lição das revistas da CPAD, Escola Bíblica Dominical, e eu quero falar mais particularmente acerca dessa lição de domingo agora, que é a lição número 4 da revista desse trimestre, está falando sobre os ídolos na família. É importante a gente tratar e elaborar este assunto, por mais que seja um assunto muito amplo, não daria para tratar todo o assunto da idolatria familiar somente numa lição como essa, mas nós vamos tentar usar esses recursos que a revista nos dá para tentar trazer a você, que de repente é professor de escola dominical, uma informação mais avançada para que você possa, juntamente em sala de aula, poder ajudar os seus ouvintes, os seus alunos, a sua igreja, para poder juntamente com você estar tirando informações aí que possam ajudar na confecção da sua aula e até mesmo para poder ajudar alguém que de repente possa estar passando por uma situação dessa. E é importante a gente partir dessa premissa de que toda o ensinamento, toda a palavra de Deus, ela é eficaz e ela pode mudar a minha e a sua vida. Bom, a lição está relacionada em dois textos paralelos. Um vai estar lá no livro de Gênesis, capítulo 31, no versículo 17 a 19, o 33 a 35, e o outro vai estar no livro de Juízes, capítulo 17, no verso 1 ao verso 5. Bem, a história todo mundo conhece, vai se tratar ali sobre a passagem, o primeiro texto vai falar sobre a passagem da fuga de Jacó da casa de Labão. E o segundo texto vai narrar a história de um homem chamado Mica, que ele na sua terra vai edificar uma casa aos deuses, e ele vai ali fazer um sacerdócio, vai fazer uma aliança com um levita lá da tribo de Judá, um negócio meio complicado, um negócio meio estranho, a gente vai estar vendo isso daí um pouquinho mais à frente, mas a princípio a história, o texto de Gênesis 31, 17, 19, 33 a 35 vai narrar ali a saída de Jacó da casa de Labão e o período na qual a sua esposa Raquel ela vai furtar os ídolos do lar, os ídolos do seu pai. Isso vai dar um problema? Lógico que vai. Por quê? Porque aqueles ídolos eles eram muito mais do que um objeto de idolatria, de culto. A gente vai ver mais na frente. Bom, a introdução da revista vai falar o seguinte: nessa lição, duas histórias distintas. Temos nessa lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro da casa. No primeiro momento, nós temos aí Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que o seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Leia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos do seu pai, que eram os pequenos deuses dentro de sua casa, ou dentro da casa de Labão. E o segundo vai falar acerca de Mica, uma eframita que viveu nos tempos dos juízes de Israel, e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e constituiu um santuário para eles em sua casa. Nessa lição veremos as consequências da idolatria dentro de casa. Então perceba que o texto vai falar das consequências. Então a gente precisa abordar esse tema, as consequências de termos ídolos dentro de casa. Bom, para a gente partir agora de uma informação acerca ali da história de Labão e Jacó, a gente sabe que o Jacó, a vida dele começou meio tanto quanto conturbada, simplesmente pelo fato de que ele, as suas ações, eu não vou botar a culpa diretamente nele, porque o Jacó, ele é fruto da má gestão dos pais, da sua mãe Rebeca e do seu pai Isaac. E para
para a gente resumir o assunto, a gente vai ver que os patriarcas em si todos erraram. Quando você pega a história de Abraão, ainda ali na saída do Egito, de Ur dos Caldeus, indo para a Terra Prometida, ele vai cometer vários erros, ele vai ter problemas com a sua esposa, vai chamar de irmã, vai quase perder ela para Faraó. Depois você vai ver que nisso ele volta abastecido de riquezas, mas aí ele vem com a escrava egípcia Agar na bagagem. A sua esposa Sarai vai ficar ali preocupada de como seria a promessa de Deus e vai querer dar aquele famoso jeitinho brasileiro, botando a sua serva para deitar-se com seu senhor. Isso vai dar um problemão, vai nascer o Ismael. E a gente sabe como é que gerou esse problema todo. Depois ela vai mandar o menino embora. E por fim o Isaac vai herdar toda a terra. A sua esposa ali, Rebeca, vai vir lá na terra dos seus pais. Mas ali nesse momento, quando ela engravida após 20 anos de oração, porque a Rebeca também era estéril, a Bíblia vai dizer que vai ter 2 meninos, né? Um seria o Esaú e o outro seria o Jacó. O Esaú nasceu peludo, nasceu primeiro, e o Jacó nasceu atrás. O Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Isaac, ao calcanhar de Esaú, e daí nasceu o nome, Yaakov. Yaakov significa aquele que agarra, né? E no segundo significado, usurpador. Então a gente já tem aí uma escolha, né? Uma duplo significado de hermenêutica em cima do nome de Jacó. Ou ele é aquele que agarra, aí no caso eu aplico como as oportunidades que Deus nos dá. Tem muita gente que tem oportunidade para agarrá-las, ou então vai ser o que? Um usurpador, aquele que engana, o traiçoeiro e por aí afora. A história nos diz que a Rebeca ela vai ter uma notícia do próprio Deus acerca do que estava na sua barriga e ela vai ocultar a informação. Nisso que ela oculta, ela vai dar prioridade ao seu filho Jacó, porque ela entende que Jacó é aquele que ia herdar e que iria ter o poder da herança do seu esposo em cima da vida do Esaú. Só que o Esaú, por ter o fato de ter nascido primeiro, a Bíblia vai dizer que o Isaac vai amá-lo pelo fato dele ser flecheiro, dele ser um homem de caça, e a Rebeca vai amar o Jacó. Já temos inclinações erradas, porque a mãe vai amar um filho e o pai vai amar o outro. A gente já sabe que vai ter problemas. A história você vai ver, todos já temos conhecimento disso, né? Que a mãe vai incitar o menino a enganar o pai. E ele vai chegar até um ponto de botar Deus na história, quando o pai pergunta: mas vem cá, como é que você caçou tão rápido, você voltaste tão rápido da presa, da casa? Ele fala: não, Deus botou a presa no meu caminho. Veja que ele já está mentindo, já botando Deus na história. Quando a pessoa já tem essa inclinação e começa a ter uma vida de mentiras, consegue botar até Deus na história. E quando o seu irmão volta da casa e descobre que ele perdeu a primogenitura, ele então decreta a morte do irmão dele. E ele foge, e a ordem de seus pais é que eles fossem para a terra dos seus antepassados. E ali ele encontra a Raquel, e ele vai, né, se encantar por ela, e ele vai fazer um acordo com o pai dela, Labão, por um casamento com Raquel. Só que a Raquel não era a filha primogênita, ou seja, não era a mais velha, era a mais nova. Então o Labão começa a enganar o Jacó, e eu já começo a ver Deus trabalhando um trabalho reverso, porque Jacó ele iniciou a sua vida enganando, ele começou trapaceando, teve a oportunidade, foi chamado para agarrar a oportunidade, mas decidiu ganhar na trapaça, e Deus cria situações para que o trapaceiro comece a ser trapaceado. E ele vai ter que trabalhar 20 anos duros pelas suas esposas, porque ele vai trabalhar 7 anos por Raquel, mas vai vir Léia, depois ele vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então, no total de 14, mas aí ele fica ainda mais algo em torno de 6 anos trabalhando pesado, e nesses 6 anos finais ali, a Bíblia vai dizer que o Labão ele trocou ali o salário de Jacó cerca de 10 vezes, e isso é interessante, mas nesse meio termo, Deus apareceu a Jacó e disse: ó, é tempo de sair.
é tempo de voltar para a casa do seu pai, e a promessa já estava se cumprindo. Ele saiu debaixo de uma promessa, ele saiu debaixo de uma bênção de primogenitura, ou seja, ele seria o sucessor, o herdeiro das bênçãos de Abraão, que passaram para Isaac e agora seriam deles, e ele já tinha filhos, já tinha esposa, ele já podia voltar. Porém, infelizmente, o contexto vai dizer que a Raquel, a Raquel, ela veio da linhagem ali dos parentes de Rebeca, mas ela não era tão liberta assim, porque ela estava mais apegada aos valores financeiros do que em cima da promessa de Deus. Ela sabia que o seu esposo tinha uma promessa, ela sabia que o seu esposo tinha uma herança, que ele só tinha ido lá para conseguir uma esposa, porque na cultura antiga, do mundo antigo, alguém só poderia receber o direito de posse, ou seja, a primogenitura só valeria para o filho se ele casasse, porque se o pai morresse antes dele casar, o primogênito casar, a terra era dividida em comum para os filhos. A gente vê isso no capítulo 24 de Gênesis, quando Deus, quando o Abraão, ele, depois da morte de Sara, ele vai casar-se com Quetura, ele vai ter mais 6 filhos, mas no período em que o Isaac estava para casar, quando ele estava com mais ou menos aí 30 para 40 anos, a Bíblia diz que ele pega tudo os seus filhos que ele teve com as concubinas, né, com a Quetura, ele dá presentes e manda para o deserto e pega tudo que tem e dá para Isaac, porque ele sabia que se o Isaac casasse, se o Isaac não tivesse casado, ele tinha que repartir com todos os filhos, mas casando o primogênito, a herança vai toda para ele. Daí a mensagem da salvação eterna hoje, a mensagem cristocêntrica, a mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele preparou um casamento, e aqueles que casarem com Jesus, a igreja, ela vai ter direito a entrar nessa festa e ser participante dessa herança. É por isso que nós estamos aqui hoje, lutando para fazer parte dessa herança, fazer parte desse casamento. Aí entenda-se que quando Jacó está voltando para casa, nesse contexto que o Labão ele vai para tosquear suas ovelhas, a Raquel entra na casa e ela vai saquear os ídolos, chamados ídolos do lar, que o hebraico vai chamá-lo de terafins. O interessante é que o terafim ele é tanto ídolo de lar, ele é tanto objeto de idolatria, como também ele era o que a gente chama de documento de posse. No mundo antigo, o que comprovava a posse de uma terra ou de uma casa, de algum bem, era um terafim, uma estatueta. Então, quando ela pega aquela estatueta, ela está pegando, os documentos, era como se fosse hoje documentos de posse, de herança. Ela estava tomando a força, o direito de receber aquelas terras que eram do seu pai, para que fosse delas. Mas a gente sabe que no mundo antigo mulher não recebia herança. Tanto é que a Bíblia vai narrar que o Labão tinha filhos. Então, pela lei, pelo o costume antigo, a herança seria dada ao primogênito de Labão. Era assim, como em qualquer outro lugar. Isso daí já era costume. Então, ela não tinha que estar brigando por causa de herança, porque ela sabia que ela não tinha direito à herança. Por mais que o pai enganou o marido e tentou ali burlar todas as vezes que pagava o salário para Jacó, mas ela não tinha que vislumbrar. Hoje em dia parece que não é diferente. Tem muita gente que fica querendo dar o seu jeitinho porque fica indignado porque não recebeu. Vamos dar um exemplo aqui hoje na igreja. Às vezes tem um obreiro que está passando por um processo e nesse processo Deus está trabalhando o seu caráter para criar nele o caráter de Cristo, para derramar uma unção de repente para um ministério profundo e futuro. Aí a esposa começa a criar situações e falar, eu não aceito afronta, eu não aceito isso, e nisso cria situações que prejudicam o próprio obreiro. A família, a gente pode olhar hoje que o que mais acontece hoje nas famílias é isso, quando uma pessoa não entende o processo e tenta criar situações para sair bem na situação. A história de Jacó diz que ele tinha a herança do pai dele, Isaac, ele ia receber tudo. Então, o mínimo que a última coisa que ele queria ali era a herança de Labão. Porém, a Raquel, ela não estava
satisfeita só de que o Jacó saísse com bom gado, bons servos, igual ele saiu com muito gado, muito servo, com muitos filhos, e ela vai lá e rouba o direito da herança que não era dela, era dos seus irmãos. E esses terafins, eles eram objetos de idolatria, de culto, porque o Labão prestava culto àqueles deuses. Aí vai mexer com Deus. Vai mexer com Deus, porque Deus não aceita idolatria, Deus não aceita que nós venhamos fazer uso de coisas que trazem culto a outras coisas para nos beneficiar. Para quem não sabe, a Bíblia vai dizer que quando Labão, quando chega lá onde o Jacó estava acampado, e ele vai indagar o porquê que o Jacó roubou os seus ídolos e saiu em fuga, o Jacó vai falar uma coisa que me chamou a atenção. Ele vai dizer o seguinte: que morra aquele que roubou os ídolos do Senhor. O texto está ali no capítulo 31 e o verso aqui vai estar no... Deixa eu ver aqui. E disse Raquel, então irou-se Jacó. Capítulo 31, versículo 32 vai dizer o seguinte, ó: com quem achares os teus deuses, esse não viva diante de nossos irmãos. Descobre o que é teu do que está contigo, comigo, e leva contigo. O Jacó vai falar um negócio que me assustou. Ele vai dizer o seguinte: com quem achares os teus deuses, esse não viva. É bem verdade que o Labão não achou, não encontrou os ídolos, mas Deus sabia com quem estava. E uma vez que o Jacó proferiu uma palavra de maldição, porque aí ele está dizendo que a pessoa vai morrer, a Bíblia vai dizer que isso vai acontecer. Vai passar-se alguns anos, a Raquel vai engravidar, ela vai ter um filho que vai se chamar José. No segundo filho, ela morre. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o ídolo do lar tem suas consequências. Trazer ídolo dentro de casa pode gerar até a morte. A gente percebe que a sua ama morreu antes. Então a gente consegue entender que a forma prematura da morte da sua ama, da sua cuidadora ali, da sua serva mais fiel, indica-se que ela também foi uma que ajudou a Raquel a trazer ou a furtar esses ídolos de Jacó. Então a gente entende aqui que nesse primeiro momento esses ídolos do lar, da tenda de Labão, que foram furtados por Raquel, eles têm uma conotação de direito de posse. Ela pegou porque ela acreditava que aqueles ídolos iam dar a ela o direito de herdar as terras que eram dos seus pais. Só que Deus já tinha para Jacó a herança que lhe cabia. Então a Raquel aqui, ela se enquadra na perspectiva da pessoa que não está disposta a esperar ou receber algo da parte de Deus. Eu falei anteriormente da questão da Sarai, que Deus tinha dado a informação que dela sairia a promessa, ou seja, o Isaac, e ela sorriu, né? Ela riu e Deus a repreendeu, e mesmo assim ela vai e coloca a sua serva para deitar com Jacó. Tem gente que é assim: Deus fala que vai fazer, que vai abrir a porta,
que vai honrar, que vai criar situações, e mesmo assim a pessoa quer usar o seu jeito, a sua forma, não aceita a afronta, não aceita a perseguição, não aceita ser passado para trás. A Raquel não aceitou o fato do marido dela ser passado para trás, mas ela não entendia que aquele processo que o Jacó estava passando era o processo para que o Jacó voltasse aos moldes primários, ou seja, aquele que agarra. A bem verdade que quando Jacó está voltando para a casa do pai, o seu irmão está marchando lá, né, junto com seus 400 homens, e ele vai para o Val de Jaboque. A Bíblia diz que ele tem um encontro com um varão, algumas traduções dizem um anjo, e a Bíblia diz que ali eles lutam a noite toda, e no amanhecer ele se agarra ao anjo, ao ponto dele tocar na juntura da sua coxa, e ali, num primeiro momento, a Bíblia diz que ele muda o seu nome de Jacó para Israel. É bem verdade que ele só vai mudar depois, mas há o primeiro contato com mudança, na qual o anjo do Senhor diz que a partir daquele momento ele não se chamaria mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe ele lutaste com Deus e prevaleceste. E aí naquele momento a gente consegue entender que lá no começo, o primeiro contato de Deus na vida de Jacó, que é aquele que agarra, não pôde acontecer. Por quê? Porque a influência da família, a saber, da sua esposa, a inclinação dela e a inclinação de Isaac para com seu irmão, fez com que os filhos criassem ali uma briga entre eles, uma disputa, e para ganhar ali a primogenitura, o Jacó começa a enganar, a mentir, a roubar, a fazer coisas que desagradavam a Deus, e isso gerou consequência na sua vida. Porém, Deus, ele sempre tem a ponta da corda, ele vai nos dando corda, mas ele sempre tem a ponta da corda, e ele foi criando uma situação para transformar o trapaceiro em novamente o Jacó, aquele que agarra, e no final de tudo ele muda o nome dele para Israel. Meu Deus, e já tem gente hoje que precisa entender que Deus está no controle da sua vida. Se Deus te chamou para ser uma coisa e você está sendo outra, você pode ter certeza que no final você vai ter que dar glória a Deus e vai mudar de história. O problema é que tem gente no nosso meio que não entende que o trabalhar de Deus, os processos na sua vida, podem gerar transtorno para quem está do lado e não entende. A Raquel, ela não entendeu que Deus estava trabalhando no Jacó, e ela vai tentar, por sua conta, pegar os ídolos do seu pai, ou seja, os direitos de posse que estavam naqueles terafins, e roubar, achando que aquilo ali daria retorno financeiro para Jacó. Culminou na sua morte, culminou na morte dela, infelizmente, morreu. Tanto é que no capítulo 35 de Gênesis, porque o Jacó vai passar lá no Val, né? Quando chega no capítulo 35, a Bíblia diz que o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que apareceu com ele lá no deserto, quando ele estava saindo da casa do seu pai, né? E ele foi lá e derramou o azeite na pedra e falou: esse lugar aqui é Betel, porque esse lugar aqui é terrível, esse lugar aqui é a casa de Deus. O Deus de Abraão vai mandar ele voltar lá para o começo, lá onde ele edificou aquele altar, mandou ele voltar para Betel. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 10, ele vai dizer o seguinte: disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Meu Deus, interessante que nesse caso aqui no versículo 8, a Débora tinha morrido, né? A Débora era a ama de Raquel, e Deus vai dar uma ordem para Jacó, que ele tinha que fazer 3 coisas antes de voltar. Ele tinha que santificar, mudar as vestes e tirar os ídolos estranhos. Perceba que naquilo que os ídolos foram tirados, para que ele pudesse voltar para Betel, Betel é a casa de Deus, para voltar para a casa de Deus, 3 coisas precisam ser tiradas. Para mudar de nome, para sair de Jacó e virar Israel, tem que ter 3 coisas. Tem que tirar os ídolos estranhos, mudar as vestes e se santificar. A Bíblia diz que eles se santificam.
eles vão tirar as vestes da casa de Labão, porque para ir para Betel não pode ter veste da casa de Labão. E eles vão tirar os ídolos. E nisso que eles tiram os ídolos, aqueles ídolos, os terafins que Raquel rouba lá da casa de Labão, são enterrados nos pés do carvalho, ou seja, não adiantou nada ela tentar roubar os ídolos da casa de Labão para enriquecer o marido, sendo que Deus que iria criar a situação e iria prosperar Jacó, tanto no seu caminho como na questão da primogenitura e na herança que ele receberia do seu pai. E a gente precisa entender que as consequências na vida de Raquel e na vida de Débora, por terem saqueado os ídolos e por terem o seu coração envolvidos na idolatria, neste nível, causou a morte delas. E que Deus em Cristo Jesus nos ajude a não ter esse tipo de inclinação por valores, por coisas, por objetos. Tem muita gente que tem o carro como ídolo, outros têm a casa, outros têm ministério, outros têm filhos, esposa, marido, tudo aquilo que a gente bota, como o comentarista mesmo vai dizer, tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, ou pareando com Deus, é perigoso. Deus pode tirar. Se ele achar que eu estou amando mais meu filho do que a ele, Deus pode tirar. Se ele achar que eu estou amando mais minha esposa do que ele, Deus pode arrancar. Se ele está achando que que eu amo mais o meu ministério, mais o meu cargo, mais o meu carro, mais a minha empresa, mais o meu trabalho do que a ele, ele pode arrancar. Então que Deus em Cristo Jesus nos ajude a usar essas lições para que a gente não venha a cair no erro de Raquel. Bom, agora a gente vai passar, né? O tópico 1 vai falar sobre isso, os ídolos encontrados na terra, na tenda de Raquel. Eu já falei sobre esse assunto, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida, né? E Raquel e a sua mentira para esconder os ídolos. Ela disse que estava no período das mulheres, ou seja, seria o que a gente chama hoje de período menstrual. Não dá para saber se ela mentiu ou não, então eu não vou dar esse parecer sobre esse assunto. No tópico 2, a gente vai agora para o assunto de Mica, o capítulo 17 de Juízes. E a gente precisa entender que a história vai mudar um pouquinho. E a gente agora vai para o contexto de capítulo 17 de Juízes, para que a gente possa entender a história de Mica. Capítulo 17 vai dizer, como foi falado, que um certo homem chamado Mica, da região montanhosa de Efraim. Bom, o subtópico 2 vai falar de um santuário de deuses. Aqui está na letra maiúscula, mas está tudo no maiúsculo, mas ali o Deus é minúsculo, na casa de Mica. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Por quê? O próprio comentarista aqui, o próprio escritor, ele vai deixar claro que quem roubou o dinheiro da mãe foi o Mica. E quando ele viu-se amaldiçoado pela mãe, porque o versículo 2 vai dizer o seguinte, ó, disse sua mãe, as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, acerca das quais ouvi pronunciar maldição, essa prata está comigo. Ou seja, o Mica roubou as moedas ou escondeu as moedas da sua mãe e ele viu a mãe dele amaldiçoando aquele que havia roubado, aquele que havia furtado. Ele ficou com medo e ele foi lá e confessou, a mãe está comigo. Aí a mãe dele vai falar, então disse sua mãe, ó, bendito do Senhor seja meu filho. Eu acho isso legal, eu acho isso importante, eu até quero trazer uma aplicação para a nossa vida hoje. Por quê? Porque a gente que tem filhos, a gente que tem, né, crianças na nossa casa, no nosso lar, às vezes a gente chega estressado, o pessoal chega cansado do serviço, do trabalho, ou está passando por alguma situação, e as crianças são muito agitadas e acaba que naquele momento de estresse, um momento de ira, você acaba, lançando uma palavra de maldição. E a Bíblia fala lá em Provérbios 26, capítulo 2, né, que assim como a andorinha no seu voo e o pássaro no seu vaguear, sem a maldição sem causa, ela também não virá. Porém, se havendo causa, ela vem. Então nós temos um problema da maldição. E eu acho interessante nesse texto aqui que Mica, por mais pilantra que ele fosse, por mais sem vergonha que ele fosse, porque ele
furtou a mãe dele, ele roubou o dinheiro da mãe dele. Quando a mãe dele começou ali a soltar maldição sobre aquele que roubou, ele falou, opa, mãe, foi eu. Aí ela vai reverter a maldição em bênção, ela vai chamar ele de bendito de Deus. Isso é legal por quê? Porque às vezes a gente, num momento de estresse e loucura, a gente pode falar uma palavra que amaldiçoa nossos filhos ou alguém, né? Hoje nós temos palavras de maldições aí, como danado, moleque, né? Levado, a palavra levado vem daquele termo que significa aqueles que são levados para o inferno. Isso é perigoso. Quando chamar a criança de moleque, a palavra moleque é uma variação do termo Moloque, o deus, né, do incinerador do mundo antigo, dos cananeus. Então chamar a criança de moleque está amaldiçoando ela. Pitoco, a palavra pitoco vem do grego pitokos, que é aquele que nasceu para ser pobre, miserável, né, vagabundo, uma coisa assim bem de termo de perda, a pessoa ser um nada, ser um pedinte. E tem muita gente que fala, o pitoquinho de gente, tem que tomar cuidado, são palavras de maldição. Que Deus, em que Jesus nos permita nos arrepender e transformar as maldições em bênçãos, para que nossos filhos não venham a ser amaldiçoados. Né? Hoje tem muita palavra aí que tem amaldiçoado nossas crianças, não somente crianças, mas adultos, enfim, em todas as áreas. A gente precisa tomar cuidado. Nós temos aí a palavra... uma palavra muito usada hoje, bacana, né? Sua esposa, eu conheci seu irmão, seu filho é bacana. A palavra bacana vem de Bacos, né? O deus do vinho, o Dionísio, né? Que seria o deus, os bacanas eram os sacerdotes do deus Baco. Daí vem o termo bacanal, que é aquela orgia sexual. Então, chamar a esposa de alguém de bacana está dizendo que ela é ligada à orgia sexual. É perigoso. Tem muita gente que não sabe dessas coisas. Esse Mica, quando ele vê que a mãe dele está amaldiçoando quem roubou, ele fala, mãe, pode parar, quem roubou foi eu, está aqui o dinheiro. Ela vai falar, então você agora é um bendito de Deus. Bom, a gente vai ver também que no subtópico 2, do tópico 2, ele vai falar aqui sobre a abominação de Mica. Bem, no versículo 5, vai dizer que, ora, este homem tinha uma casa de Deus, ele fez uma estrela sacerdotal e ídolos do lar e consagrou um dos seus filhos para que ele fosse sacerdote. Eu quero dar ênfase aqui ao versículo 6, porque o versículo 6 é a chave de todo, não somente o capítulo 17, mas de todo o livro de Juízes. Porque o versículo 6 vai dizer o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito ou que parecia melhor aos seus olhos. Mas como assim? Cada um fazia o que lhe parecia agradável, que parecia melhor aos seus olhos. Bom, esse termo aí não é um termo muito longínquo não, porque quando a gente volta a alguns capítulos, lá no livro de Juízes, no capítulo 14, a gente vai ver a história de Sansão. E Sansão vai procurar, era um homem que tinha chamada ministerial, a mãe dele era estéril, o seu pai Manoa tinha uma esposa que era estéril. O anjo vai lá, fala que o seu filho seria nazireu, lhe dá uma dieta do que ele não podia comer, né, do que ele não podia fazer. Ela faz, ele nasce, e a Bíblia diz que ele vai falar assim, que através de Sansão os filisteus começariam a ser, né, vingados, castigados, enfim. Por mais que tem muita gente que senta o porrete em Sansão, mas Sansão não foi nem chamado para acabar com os filisteus. Através dele começaria a eliminar os filisteus da face da terra. Não era para concluir, era para começar. Bem verdade que ele bagunçou, porque tudo que ele não podia fazer, ele faz. Ele vai para Tina, que era lugar de vinhas, ele não podia passar perto de vinhas. A Bíblia diz que ele pega mel de um leão, e o nazireu não podia tocar em morto. E ele, para piorar tudo, ele vai lá e busca uma esposa lá dos filisteus. Os seus pais vão chegar para ele e vão dizer o seguinte: meu filho, não tem mulher aqui em Israel para que você vá procurar esposa no meio desses incircuncisos? Aí ele vai falar um negócio que é o texto-chave de Juízes. Ele vai dizer o seguinte: ah, meu pai, ela agradou os meus olhos.
E a Bíblia vai dizer que o final de Sansão foi bem ao contrário. Ele morreu ali, né? É bem verdade que ele morreu bem com Deus, né? Porque o cabelo dele começou a crescer e ele derruba o templo ali, ele derruba os pilares do templo e ele vai gritar que morra eu e os filisteus. Bem verdade que ele foi para fazer esse serviço mesmo, ele era um soldado, um guerreiro de Deus, mas ele terminou os seus dias cego, que ele foi ferido nos olhos, ele foi cego e estava ali na roda ali de um trilho de bois, e ele estava malhando aquele trigo ali e fazendo graça para Filisteu. Tem muita gente que foi chamada para fazer uma obra grande, mas acaba cego e fazendo graça para os outros. A internet está aí. Estamos vendo aí os escândalos. Muita gente fazendo papel de palhaço para Filisteu. Foi chamado para ser grande, para fazer uma obra grande. Mas por causa de que achou graça, os olhos, seguindo os olhos carnais. A Bíblia vai falar sobre Jesus vai falar sobre os olhos carnais, né? Oftalmos, ponirós, olhos carnais, isso é perigoso. Meu Deus, Jesus vai dizer: aconselho que compres de mim colírio, para que vejas. Tem uma geração que precisa buscar de Jesus colírio, para ver, porque essa geração aqui fazia tudo que parecia bem aos seus olhos. Então, por ele fazer bem aos seus olhos, o camarada botar um ídolo dentro de casa, fazer um templo e colocar ali um éfode, não seria uma coisa tão absurda em relação a tudo que aconteceu de absurdo dentro do período do juízo. É importante a gente citar que o capítulo 17 ele vai ser narrado dentro do cenário de Efraim, as montanhas de Efraim. E quando eu falo de montanhas de Efraim, eu lembro lá da história de Ana. Né? Capítulo 1 vai dizer que havia um homem na cidade de Ramataim Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, todo mundo conhece a história. O interessante é que as montanhas de Efraim, elas tinham um ponto importante que precisa ser recitado. Nas montanhas de Efraim era um dos locais onde havia o que a gente chama de cidade de refúgio. Então era a morada de levitas naquele local. É bem verdade que onde era a morada de levita era um local sagrado, onde os levitas trabalhavam para Deus e ali havia livramento. A Bíblia diz que se alguém fugisse do vingador de sangue, se entrasse na cidade, teria livramento, ele não poderia ser morto. E caso morrendo o sacerdote, a pessoa que conseguiu entrar na cidade, ele tinha a liberdade, ele tinha direito de sobreviver, ele sobreviveria e o vingador de sangue não o tocaria mais. É um símbolo de Jesus. A cidade de refúgio é um símbolo da igreja. Quem está fugindo aí da morte, do diabo, quando entra nos domínios da igreja, não estou falando da Assembleia de Deus, estou falando do corpo de Cristo. Quando você entra e se lança e se submete aos domínios da casa de refúgio, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja de Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem estiver nessa igreja, no corpo de Jesus, a morte não tem poder, o diabo não tem poder. E quando na morte do sacerdote, a pessoa podia voltar para casa. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, morreu. E agora nós estamos voltando para casa. E a nossa casa não é aqui, é lá no céu, na Nova Jerusalém. E já tem gente entendendo. Então você vai perceber que o Mica ele vai fazer na sua casa um templo, porque a mamãezinha dele investiu e achou isso bonito. Nós estamos vivendo um período que não é diferente. Tem muita gente que quer construir igreja dentro de casa, porque acha que tem chamada, porque está vivendo num período e que hoje todo mundo é pastor, todo mundo é liderança, e ninguém quer ser liderado. A verdade é que ninguém quer ser ovelha, todo mundo quer ser pastor. Mica é um exemplo claro de alguém que não quer se submeter. Né? A Bíblia já narrava que havia o tabernáculo em Siló, e ele faz um templo dentro de casa, colocar ídolos. Para piorar, ele vai consagrar o filho dele a sacerdote. Tem muita igreja aí que dá desse modelo. É uma igreja que
não está nos padrões de Deus, uma igreja que é aberta aí a qualquer revelia, tem muita gente abrindo igreja dentro de casa, e daqui a pouco já consagra filho para ser sacerdote. O escritor aos Hebreus vai dizer que ninguém tome para si essa honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus, assim como foi Arão. Tem muita gente querendo receber a honra de sacerdote, sem ter sido chamado por Deus. Mica vai consagrar o filho, e a Bíblia vai dizer que isso vai dar um problemão para ele, e a gente vai continuando aqui, quando a gente chega no capítulo 18, vai ter um problema, porque vai entrar aí um levita vindo de Judá. Não está no texto aqui da lição, mas eu quero abordar esse assunto. Porque vai vir um levita de Judá. Eu fui pesquisar aqui na Bíblia, lá em Josué capítulo 21, vai dizer que havia uma cidade de refúgio também lá nos termos de Levi. E então esse levita veio. Só que o que me chama a atenção, esse levita vai dizer um negócio interessante. Na verdade, no capítulo 17, ele vai dizer o seguinte, cadê? Um jovem levita de Belém de Judá, da tribo de Judá, partiu da cidade em busca de outro lugar para habitar. Segundo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele respondeu: sou levita de Belém, de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Eu acho interessante que esse levita de Belém tinha uma cidade de refúgio lá, e ele saiu à procura de outra casa, né? E ele vai bater lá na casa de Mica. Tem muita gente aí que está correndo o risco de bater na casa de Mica, porque tem um local próprio de ficar, vai saindo peregrino pelo caminho, e ele vai receber um convite de Mica para ser sacerdote na casa dele. Só que a casa dele era a casa de idolatria, um perigo. Quando a gente recebe convite, tem muita gente recebendo convite: vem para cá, vem reunir aqui, vem ficar comigo, tem trabalho para você, vou te pagar um salário, vou botar você na frente, vou te dar isso, vou te dar isso. Mas o líder da congregação, o líder da igreja é Mica, ele está envolvido com idolatria. Tem muita gente que está correndo o risco de sofrer penalizações por estar envolvido com Mica. Eu acho interessante que o Mica, o levita vai dizer assim: olha, estou procurando um local onde eu possa ter vantagens, né? Mais ou menos assim. E tem muita gente assim, que ele sai da sua igreja, ele sai da sua congregação para procurar locais onde ele tem vantagens. Ele vai encontrar a casa de Mica, pode ficar tranquilo. Se você está saindo da sua igreja porque lá está meio apertado, lá a doutrina é mais severa, e você quer uma igreja mais light, você vai encontrar a igrejinha de Mica, a igreja cheia de idolatria. Vai ter consagração? Ele vai te consagrar sacerdote, fica tranquilo. Mas vai ter um problemão, os danitas estão vindo aí. A Bíblia diz que os danitas chegaram lá, e para piorar, levaram tudo que era de Mica. Eu acho lindo que o Mica, ele vai, né, comprar o levita de Judá, porém o levita de Judá vai preferir ir embora com os danitas. Os danitas vai falar: vem cá, você prefere ficar com um ou ficar com um monte? Ele falou: não, eu quero ir ficar onde tem mais. Tem muita gente que está assim, está indo embora onde tem mais gente, onde tem mais agenda, onde tem mais ouvinte, onde tem mais oportunidade. E é o sacerdote, um monte de sacerdote corrompido, um monte de levita corrompido, e parece que esses dias aqui dos tempos de juízo estão tão próximos dos nossos dias que a gente até se assusta. O subtópico 3, a gente já está partindo por fim, vai falar acerca da idolatria dentro dos lares. Bom, em ambas as histórias citadas, de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Bem, eu quero trazer um ponto aqui em questão, antes da gente partir para esse final, que é a seguinte coisa: a palavra ídolo do lar no hebraico é terafim. E os terafins, eles, né,
vem lá do Strong, né, o 8655, e ele é o que? Idolatria, ídolos, imagens, né, terafins, ídolos do lar, um tipo de ídolo usado em santuários e culto doméstico. Bem, só que quando a gente parte ali para uma pesquisa exaustiva no hebraico, essa palavra terafins ela vai aparecer 15 vezes no Velho Testamento. 15 vezes no Velho Testamento. Ela vai aparecer 3 vezes no livro de Gênesis, falando acerca dessa questão do ídolo de Labão. Ela vai aparecer mais 3 vezes no livro, 5 vezes no livro de Juízes, falando dessa questão do ídolo de Mica. Porém, ela vai aparecer agora também, a sua terceira vez, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, que vai falar que a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolo do lar. Então, o texto de Samuel vai nos dar um adjetivo para o que é ídolo do lar. Ele vai dizer que a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então, o que a mensagem profética ali, a mensagem espiritual está trazendo para a minha vida, para a sua vida hoje? O que é terafins? O que é ídolo do lar? O que é culto a idólatra dentro de casa? O escritor aqui está dizendo que é obstinação. Quando eu vou para o texto e eu pego a palavra obstinação, eu acho interessante que está lá em 1 Samuel 15, 23, a palavra obstinação no hebraico, ela é patizar. E o que é patizar, irmão Júnior? Patizar é o que? Pressionar, empurrar, ser insolente, demonstrar arrogância e presunção. Só que a exaustiva de patizar, né, ela vai dar uma informação que me chamou muita atenção, como a patizar ela aparece como insistir, né? Seria o que a gente chama da pessoa ser insistente, ficar insistindo no assunto, brigando por alguma coisa. Então, o que é patizar? Seria aquela pessoa que vive insistindo por algo que Deus não tem para ela. Seria mais ou menos assim. Deus não quer te abençoar com uma coisa, mas você insiste. Deus não quer que você vá para algum lugar, mas você insiste em ir. Deus não quer que você fique com certas pessoas, que você conviva com certas pessoas, mas você insiste. E essa insistência faz com que você transforme a sua vida ou aquela coisa que Deus não quer para você em um ídolo do lar. Então perceba que nós saímos agora da questão da idolatria de coisas, né, no termo genérico, e temos agora um texto forte que nos dá uma sensação daquilo que pode ser o terafim na minha vida. Será que você tem insistido em coisas que Deus não quer para você? Se você está insistindo, aquilo ali é um terafim, aquilo ali é um ídolo do lar. Tem gente que está insistindo no namoro, que Deus já mostrou que não quer, essa pessoa não é para você, ela não tem um perfil de servo de Deus, ela não tem um perfil de serva de Deus, né? E você insiste nesse ministério, você insiste nessa igreja, você insiste nesse trabalho, você insiste nessa amizade, você insiste nessa convivência, nesses caminhos. Todo aquilo que você insiste, que você quer empurrar, quer obrigar, quer pressionar, isso é uma idolatria. Tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que está perdendo a salvação, porque está insistindo, está pressionando. Tem gente que fica brigando com Deus. Eu quero. Já vi esse crente, eu quero. O crente me dá. E a gente tem que tomar cuidado. Porque se Deus não quiser e a gente insistir, isso pode se transformar numa idolatria. Bom, no segundo momento, eu acho interessante que o texto vai continuar
falando sobre os terafins, e ele vai me dar uma outra informação. Vai falar acerca de Mical, o capítulo 1 Samuel, capítulo 19, versículo 13, vai narrar aquela história que o Saul está querendo matar o Davi, e isso chega aos conhecimentos de Mical, e ela pega um ídolo do lar. O texto está lá em 1 Samuel, capítulo 19, 13. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs-lhe a cabeça um tecido de pelos de cabra e cobriu-o com um manto. Perceba que o ídolo do lar na casa de Mical já não era um terafinzinho desse tamanho, já era uma imagem do tamanho de um ser humano adulto. Porque dependendo do porte, dependendo da família, muitas vezes a idolatria pode ser maior. Na casa de Labão, o terafim era pequenininho. E na casa de Mical, olha o tamanho da idolatria. Tem muita gente que precisa tomar cuidado. Que a gente aprende aqui que a idolatria ela pode crescer de acordo com a situação. Nesse caso aqui, Davi era rei. Então, na casa de Davi, com Mical ali nos domínios do reinado, Davi não era rei ainda, perdão, mas na casa de Davi, que era esposo de Mical, filha do rei Saul, a idolatria era maior. Então a gente tem que tomar cuidado com esse problema. Vai ter um texto aqui também que eu quero falar, que está lá no livro de Zacarias, capítulo 10, versículo 2. Vai dizer o seguinte: porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso andam o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Perceba que Zacarias vai dizer que os ídolos do lar falam coisas vãs. No primeiro momento, na casa de Labão, o ídolo era servido para prestação de culto. Era objeto de questões financeiras. Na casa de Mical, dependendo da postura e da abrangência, o ídolo era maior. Porém, aqui vai dizer que os ídolos do lar falam. Só que vai dizer falam coisas vãs. Né? O livro de Zacarias. Falam coisas vãs. E aí que está o problema. Porque ele vai dizer, né? Por isso anda o meu povo como ovelhas aflitos, porque não há pastor. Aí eu já começo a me assustar. Porque se não tiver pastor, os ídolos falam. Tem muita igreja que os terafins estão falando. Que os ídolos do lar têm força. Por quê? Porque não há pastor. Aí eu já começo a entrar na lição, na finalização, que é o terceiro tópico, na questão da idolatria nos nossos dias hoje. Por que está tendo muita idolatria? Porque está faltando pastor de verdade. Porque uma das maiores funções do pastor é a visita pastoral, a visita no lar. E fazer o tratamento, que a gente chama de tratamento tricotômico, o tratamento na alma, para destruir patentes, matrizes de idolatria, que quando a pessoa ainda sai do mundo, ela sai trazendo bagagens mundanas. Você vê que eu falei aqui anteriormente, capítulo 35 de Gênesis, Deus está mandando Jacó voltar para Belém, mas ele manda deixar enterrar os ídolos, tirar as vestes de Labão e se santificar. E tem muita gente que vem para a religião, vem para as instituições, entra na Assembleia de Deus ou em outras denominações, mas não muda as suas características. Para de beber, para de fumar, às vezes larga até uma imagem de escultura para lá, mas tem ainda no seu coração um apego de idolatria a filho, a marido, ou a bens, a valores.
E quando não há pastor para tratar essas ovelhas, para fazer o tratamento nas casas, nas famílias, os ídolos passam a ter força, modos de falar. Zacarias vai dizer que os ídolos falam coisas vãs. O hebraico ali da palavra vã, eu vou buscar aqui agora, a palavra vãs aqui é aven. Aven é o quê? Problemas, impiedade, sofrimento, idolatria, problema com iniquidade e piedade. A palavra aven vem de Avon. Avon é iniquidade. A palavra aven, né? A Bíblia fala de a casa de Bet-Aven, né? Casa da iniquidade. Nos dias de Jeroboão. A gente tem que tomar cuidado quando a iniquidade entra dentro da nossa casa. Quando a nossa vida se transforma num problema, e quando entra as coisas vãs, quando os terafins, os ídolos do lar começam a ter força e a falarem, a me moldarem, começa a me dar, me ditar o que eu devo fazer, aí entra o que? Entra a iniquidade, entra problema, sofrimento. Tem muita gente sofrendo porque está apegada à idolatria. Aí você fala, não, irmão Gino, mas eu estou liberto, eu saí dessas seitas religiosas, hoje eu sirvo ao Senhor na igreja. Mas tem alguma coisa que você está apegado ainda. E isso faz com que você não consiga se libertar desse sofrimento. Mas aqui a Bíblia vai dizer que o problema maior também é pela falta de pastores. Porque não havendo pastores, meu Deus, aí os ídolos falam coisas vãs, os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores. O interessante é que os terafins eram objetos de madeira, de ferro, né, de barro. E quem vai nos narrar o como é esse falar, e por que os terafins falam? Por que os ídolos falam? Por que os ídolos conseguem enganar pessoas ainda hoje? Quem vai explicar isso é Oséias. Oséias vai falar um negócio que me chamou a atenção, ele relacionado a isso, porque o Oséias também ele vai narrar acerca dos terafins. Oséias 3,4 vai dizer o seguinte: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estoura sacerdotal ou ídolo do lar. Então, beleza, uma vez que Oséias fala sobre os ídolos do lar, a gente precisa então buscar em Oséias uma informação mais abundante, mais importante nesse assunto. Porque Oséias vai falar sobre os ídolos do lar, no capítulo 3, verso 4, mas ele vai dizer um negócio aqui que me chamou a atenção no seu capítulo 4, ele vai dizer o quê? No versículo 6 vai falar que falta conhecimento, né? E quando chega no versículo 12, ele vai dizer o seguinte: o meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles, prostituindo-se, apartam-se do seu Deus. Então, quando é que o terafim fala coisas vãs? Quando o servo de Deus, ele deixa Deus e vai consultar a madeira, vai consultar ali a pedra, o barro, ou vai se inclinar à idolatria, aí esse espírito de sensualidade, esse espírito de prostituição, o texto está aqui em Oséias capítulo 4, verso 12, né? O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta,
porque um espírito de prostituição, e essa palavra prostituição aqui no hebraico é zanum. O que é zanum? Adultério, fornicação e prostituição. Nós estamos vivendo dias aí assustadores, dias de aumento de adultério, prostituição, fornicação. E é por isso que tem muita coisa estranha acontecendo, por isso que os espíritos estão falando, por isso que os serafins estão falando. E a Bíblia vai dizer que está faltando pastor, mas que em Cristo Jesus Deus possa levantar uma geração que consiga reverter e tirar os ídolos do lar, de dentro das casas e dos corações dos crentes, porque tem muita gente que está vivendo de aparência, tem muita gente que até está na igreja, mas até saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele, até saiu da Babilônia, mas a Babilônia não saiu dele, saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu deles, saiu de Moabe, mas Moabe não saiu deles. Eu acho lindo que a Ruth, ela sai de Moabe e Moabe sai dela. Ela vai dizer, não me instes para que te deixe, aonde fores irei, onde pisares pisarei eu, onde morrerei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Coisa linda. Ela estava liberta de Sodoma. Enquanto o pessoal saiu da Babilônia, a Babilônia não saiu deles. Aí o salmista vai dizer, faz-nos retornar novamente da Babilônia, ou seja, do cativeiro, como as correntes do Negueb, as correntes do sul. Mas como assim fazer retornar? Você não já saiu da Babilônia, não saiu do cativeiro? Mas é porque a Babilônia não tinha saído deles. Aí eles pedem para sair da Babilônia como um aguaceiro, como as correntes do sul, ou seja, como renovo. As águas do Negueb era renovo na terra seca. Então só um avivamento é capaz de fazer com que a gente tire esses ídolos da nossa vida, do nosso lar, seja ele o seu esposo, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, seja ele o teu emprego, o teu dinheiro, o teu carro, o teu ministério, a tua igreja, o que for, o que esteja botando, você tenha botado Deus de lado para que essas coisas venham a estar aparelhadas, isso para Deus é idolatria. E o pecado de feitiçaria como os ídolos do lar. Partindo para o fim, o subtópico 3 vai dizer a idolatria dentro dos lares. Como foi falado aqui, os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema como ídolos caseiros. As famílias cristãs que tinham dificuldade em abandoná-los, por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai dos ídolos. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que se vive no mundo, já o que se vive no mundo, vive-se pelo que se sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganadores. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como por exemplo um emprego, um carro, isso tudo eu falei aqui anteriormente, né? Por isso é um perigo endeusar pessoas colocando-as na posição ou acima do próprio Deus. Foi o que foi falado aqui agora. Às vezes o teu carro, o teu emprego, o teu título, a carteirinha. Tem gente que endeusa um cargo na igreja. Você vê que o maior problema, quando no final de ano troca-se os cargos, a pessoa desvia. Porque a motivação dela era o cargo, era cantar, era solar, era reger, era dirigir o culto. Se tirou, acabou. Então a motivação da pessoa não é vir para o templo, não é adorar a Deus, é vir porque é o dirigente. Tem gente que a sua motivação é ser o pregador da noite. Tem gente que a sua motivação é ter seu nome nas agendas, nos cartazes. Se Deus fechar a agenda, acabou, desvia, morre. Então a gente tem que tomar cuidado. Tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus, falando de coisas simples, às vezes um cargo na igreja, às vezes uma oportunidade no culto, se não botou a irmã para cantar o hino da harpa, acabou a irmã, ela não vai mais para a igreja.
porque ela está motivada a cantar. A motivação dela é cantar os trevinhos da harpa. A motivação dele é o ser o pregador da noite. A motivação dele é porque ele é o pastor da igreja. A motivação dele é porque ele é o evangelista. Ele é o professor da escola dominical. A motivação dele é porque ele é o superintendente da igreja. Trocou o cargo, acabou, desvia, para, morre, não dá mais glória a Deus. Isso é idolatria, tem que tomar cuidado. Vamos lá, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através de rádio, televisão, internet, dos smartphones, das redes de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação e deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela. Quem faz parte de um mundo tecnológico intelectual no qual todos vivemos, o que não podemos é fazer o uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quando ao perigo da concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida. Bom, hoje a internet, antigamente os antigos, né, condenavam, falavam que não podia ter televisão. Muitas igrejas ainda hoje mantêm essa doutrina, ou pelo menos fingem que mantém, porque sabe que seus membros já têm televisão em casa, mas não falam nada. Mas hoje a televisão não é mais um problema. Hoje nós temos celulares, que aqui dentro a pessoa tem acesso a tudo, coisa que ele não tinha na televisão há 10, 20, 30 anos atrás, ele tem acesso. Isso é um perigo. Muitas vezes até as crianças hoje têm mais acesso a coisas e assuntos do que os nossos pais tinham, ou até mesmo nós mesmos temos hoje. Então esse acesso, essa idolatria, tem pessoas que não podem ficar 24 horas sem consultar o WhatsApp, sem entrar no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok. Isso também é perigoso. Isso também é um tipo de idolatria. Você quer ver uma pessoa ficar maluca e faltar energia, cair a internet. A pessoa não consegue, ela já fica... parece que a mão começa a tremer, ela tem que digitar, ela tem que procurar a internet. Um dos maiores problemas no culto é você trazer a atenção dos ouvintes para o culto. Ali a pessoa está na igreja, mas daqui a pouco ela está puxando o celular, está vendo o que está na rede social. E esse é o maior problema hoje. Tem que usar com sabedoria, porque senão a pessoa se perde. E no subtópico 3, tá, é o seguinte: precisamos reagir contra os inimigos da família. Bem, Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como quer se salgar? A igreja é o sal da terra, por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais, para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano. É preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida. Bem, é preciso ressaltar aqui que a igreja na qual o comentarista está dizendo aqui não é a Assembleia de Deus, nem a Batista, nem a Maraná, nem a Quadrangular, nem a Deus, irmão. É o corpo de Cristo. Somente inseridos no corpo que nós conseguimos ou conseguiremos vencer e combater todas as ações do diabo, seja ela por meio da internet, seja por inclinações, por motivações, por pensamentos, com matrizes, com gatilhos emocionais, por setas malignas, até mesmo por maldições hereditárias, coisas que vêm da cultura familiar. É preciso desatar todas essas amarras, afrouxar tudo isso que nos embaraça e nos colocar como igreja para vencer. A igreja rolo compressor, militante do céu, que vem marchando na face dessa terra para destruir, desfazer
todas as barreiras e derrubar as portas do inferno, porque foi isso que Jesus disse. Então a gente precisa se apropriar do poder de Deus na igreja, como poder esquios, né? O poder de um exército, um poder de um grande exército para vencer as barreiras, porque senão a vitória é perdida e a gente fica frustrado. É preciso mudar os conceitos da igreja contemporânea do século XXI. E mesmo tendo todo esse acesso às mídias sociais e tudo que está emancipado na internet, a gente precisa se manter incorruptível até a vinda do Senhor. E por fim, a conclusão vai dizer o seguinte: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Bem, isso daí já fica um critério para cada um, porque infelizmente não há uma doutrinação com base na palavra, ou seja, não há um direcionamento. As Assembleias de Deus não têm um direcionamento, né? E eu acho também que não funcionaria. Tem as revistas, né, que dão esse ponto de partida para um debate, mas dificilmente há uma indicação, né? A gente vê que cada igreja às vezes tem uma doutrina, às vezes tem uma abertura, aqui pode, ali não pode. Então fica um negócio meio complicado, porque às vezes quando você aplica uma certa doutrina, traz um estudo, uma palestra, ou cria um sistema para reduzir, para tirar o pecado, tirar essa inclinação pecaminosa, esses ídolos, né? Essa pessoa se sente ofendida e vai para outra, que ali do lado tem uma igreja que libera aquilo que você está dizendo que não pode. Aí fica um negócio meio complicado. O ideal é tapar as brechas, o ideal é manter esse caminho, manter essa pesquisa, manter essa comunhão com o Senhor, tirando tudo aquilo que é embaraço, tudo aquilo que é contrário, arrancando os ídolos do lar, tirando toda a idolatria do coração, tudo aquilo que impede de ouvir a Deus, tudo aquilo que me impede de receber os milagres, receber as promessas de Deus, não fazer como Rebeca, não estar apegado a bens materiais e não olhar a promessa que está ali na frente, para que eu não venha morrer por causa de pecados, de maldições hereditárias. Tem muita gente apegado à herança familiar, heranças que são até amaldiçoadas, mas está preso a dinheiro, está preso a bens, e Deus quer que a gente se desprenda disso tudo, para que a gente venha ter uma vida plena no Senhor, porque a nossa herança não é aqui, o nosso galardão é lá no céu. Tem muita gente presa a essas coisas desse mundo. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, que a gente possa entender um pouco mais nessa lição, nesse vídeo, sobre os ídolos do lar, sobre o que é um terafim, sobre o seu desdobramento, sobre as suas multiformes aparições nos textos bíblicos, para que a gente possa entender que essa idolatria ela pode transformar em outros aspectos, saindo somente, não ficando somente na questão da idolatria paganizada, mas que qualquer coisa que eu coloque no meu coração, na minha mente, que esteja acima ou aparelhada com Deus, pode ser um ídolo do lar, e a consequência ela pode ser grave. Que Deus possa te ajudar e que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar nessa hora. Amém.